Glória a Jesus. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Somente a parte A e somente uma palavra ao vosso coração. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar, disse, ou vamos à parte B, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Amém? Podeis tomar os vossos assentos. Meus amados, todos nós, ou pelo menos aqueles que estudam as Escrituras, sabem que João foi quem escreveu o livro do Apocalipse. João, ele é chamado para o santo ministério a andar com o Cristo, ingressar no discipulado ainda na sua tenra idade. Alguns estudiosos dizem que João tinha apenas 24 anos de idade. João aprendeu algumas lições extraordinárias com o Cristo. Nós já falamos algumas vezes sobre isso. Certo é de que o seu Senhor, o seu Mestre, o seu Cristo, o seu amigo, ele sobe assunto aos céus, e João fica com o coração cheio daquelas palavras que ouvira. O chamado está latente, patente na sua alma. E historiadores dizem que João, ele viajou muito difundindo a mensagem do seu Cristo. Ele pastoreou algumas igrejas da Ásia, depois fixou a sua moradia, o seu pastoreio, precisamente na cidade de Éfeso. João está vivendo agora o tempo do imperador Domiciano, e a perseguição está fluente quanto à igreja. João é posto num caldeirão de óleo quente, fervente, mas por milagre aquilo não faz nada. João prossegue pregando o evangelho, prossegue falando do seu Cristo amado. Como que se não bastasse, a perseguição continua e João vai parar na ilha chamada Patmos. João, ao estar ali, a Bíblia não diz, penso eu, que ele pensa que é o seu fim. E antes de estar aqui com vocês, eu estava pensando um pouquinho na expressão do versículo que lemos, quando diz, depois destas coisas. Isso me chamou a atenção e é sobre isso que rapidamente eu quero falar ao seu coração. Depois destas coisas. Que lições podemos extrair desta expressão, depois destas coisas? Na sua vida, observe isso, sempre haverá um depois. Na sua vida, na sua história, na sua trajetória, nas suas experiências, nesta terra sempre haverá um depois destas coisas. Em Deus e para Deus sempre haverá, para aqueles que se relacionam com Ele, um depois destas coisas. Então vire para quem está do seu lado e diga, depois destas coisas. Observe, porque eu quero ser bem rápido. Depois dessas coisas, que coisas são estas? Depois dessas decepções, depois desses desencontros, depois desses desajustes, depois desta experiência amarga, traiçoeira, que você não estabeleceu no seu calendário, mas aconteceu, chegou. Depois desses abatimentos, depois que, quem sabe, você parou para pensar e concluiu, definiu, fez uma leitura e disse, eu creio que é o fim. João pensava que depois de ser levado para a ilha de Patmos, para ele chegaria o fim. Mas ele é surpreendido na sua amarga experiência de vida. Ele é surpreendido em meio ao seu coração embebecido, a sua mente turbada pelas aflições, por viver aquela atmosfera de perseguição. Ele é surpreendido com o depois dessas coisas. E o depois dessas coisas não veio por um alguém qualquer. Depois dessas coisas veio pelo próprio Deus. E eu já sinto a liberdade. A minha alma se entusiasma e eu fico inspirado para dizer a alguém aqui esta noite, depois destes pensamentos,
depois desses sentimentos, depois dessa experiência amarga que tem achatado a sua alma, depois destas coisas, existe um além que vem de Deus. O nosso mundo ele é cartesiano, o nosso mundo ele é matemático, ele é fechado. E muitas vezes nós somos submetidos a essa realidade do nosso mundo. E frente às decepções da vida, frente aos desajustes da vida, frente aos abatimentos da vida, a nossa mente se fecha pensando que tudo acabou. Mas eu vim aqui essa noite para dizer que não acabou. Na nossa vida tem reticências, tem ponto de interrogação, tem vírgula, mas o ponto final, quem põe, quem estabelece é o próprio Deus. Então levante a sua mão, abra essa boca, estufe-se peito, anime-se nesta noite de adoração, porque depois dessas coisas vem novidade de Deus para a sua vida. Eu vou repetir até você dizer glória a Deus. Depois dessas coisas tem novidade de Deus para você. E eu não vim aqui como um menino sem saber o que vou dizer. Eu estou certo do que eu estou dizendo, e isso vem do coração de Deus para o seu coração. Depois destas coisas vem novidade de Deus para você. Depois destas coisas vem novidade de Deus para você. Depois destas coisas, Satanás ele é exímio mestre para nos convencer que no meio de uma batalha espiritual, no meio das decepções e das aflições da vida, parece que o céu se cerra. Não, é aí que a gente pode ouvir, irmão Nivaldo, depois destas coisas. Você só está aqui esta noite porque de muita coisa que aconteceu. Oh, eu sinto uma coisa boa da parte de Deus. Satanás não vai fazer você morrer, permita eu dizer, engasgado com essa depressão. Satanás não vai fazer você morrer decepcionado no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua empresa, porque existe da parte de Deus um depois destas coisas. Vamos terminar? Depois dessas coisas, fala de situações que a gente não quer, que a gente não estabelece para um propósito de vida. Mas também depois dessas coisas vem dizer de experiências boas. Se você perceber do capítulo 1 ao capítulo 3, João, ele já está vivendo revelações transcendentais daquilo que Deus é, daquilo que Deus está passando, falando para ele a respeito de Israel, o relógio escatológico de Yahvé, a respeito da igreja, a respeito dos gentios. Então João já tem algumas experiências relevantes, agradáveis, que encheram o seu coração. Mas não parou por aí. Alguns estudiosos dizem que o livro das revelações, de fato, ele acontece a partir do capítulo 4, depois destas coisas. Quem sabe você chegou aqui esta noite fadado em sua fé, dizendo: eu não acho mais graça nessa minha vivência com Deus. Esse negócio de pastor, esse negócio de ministério, esse negócio de membresia de igreja, esse negócio de departamento, esse negócio de culto, de dizimar, de ofertar, eu já estou cheio disso. Você está vivendo um enfado da vida espiritual, mas aquilo que você viu até agora não é o tudo que Deus tem para revelar a você. Depois dessas experiências, ainda que agradáveis, depois das línguas estranhas, depois do batismo com o Espírito Santo, depois das revelações que você já teve, depois de conhecer Jesus bem de perto, depois de se relacionar com Ele na koinonia, na comunhão, e eu vim aqui para te dizer, depois de tudo isso, ainda que seja coisas boas e agradáveis, não é o tudo de Deus. Depois dessas coisas, ainda tem uma porta aberta nos céus em revelações que Ele quer ministrar no seu coração. Se você crê, fica de pé, abra essa boca, estufe-se peito e comece a dizer: eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Uramacanto que manahas, uribicanda lamahaya sawa, uribicanta lamahas, uribikion manahas, uramayu shoubiacaios. A nossa mente é raquítica demais, pequena demais para entender a grandeza de Deus.
Então se relacione com Ele, entendendo que a cada vez mais que você se relaciona com Ele, Ele tem mais um passo para avançar com você. A cada nível que você sobe na sua comunhão com Ele, Ele tem mais um nível superior para te levar. Então não fique aí pensando que as coisas vão terminar assim. Ele tem mais para se revelar. E é um Deus transcendente que deixa se revelar. Ele é um Deus imanente. Ele tem prazer de se revelar aos seus. Depois destas coisas, eu vivi uma experiência no meu ministério. Em certo momento eu pensei, acabou agora essa via do meu ministério. Eu acho que isso não apenas estava começando, entenda. Eu estou falando a alguém aqui esta noite que veio aqui em quarto de pensamentos frívolos, vazios. Você já não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de jejuar, não tem mais prazer de ler a Bíblia. Ei, depois destas coisas, pastor, há muito eu vivi uma vida com Deus, de prazer, de euforia, de inspiração. Mas pastor, sabe de uma coisa? Eu vim aqui para te dizer, depois destas coisas, há uma porta estabelecida, aberta nos céus. E Ele te convida, assim como disse a João, sobe para cá, porque das coisas aqui da terra, a gente está cheio e as notícias não são boas. Então Ele te convida, vem um pouquinho mais para cima, que eu tenho uma outra visão para te dar. Oh, eu tenho um outro sentimento para te dar. Eu tenho outras revelações a mais para te passar. Ele é um Deus que quer se revelar na profundidade contigo. Paulo, ele disse em certo momento, nesse relacionamento de profundidade, nesse relacionamento de coinonia e de comunhão com Ele. E olha que Paulo foi aquele que chegou até o mais alto de todos os céus. Céu atmosférico, 80 quilômetros para cima é o céu atmosférico. Depois vem o céu estelar. E depois a morada do grande Deus. Paulo teve o privilégio de subir lá. Aí Paulo, ele vai redigir a sua experiência, aquilo que ele entende do mundo de Deus, do relacionamento com Deus. E ele diz, profundidade da riqueza. Pegue aí. Profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente de Deus? Por isso que Isaías, ele vai dizer que aqueles que esperam no Senhor são como as águias que voam. Urabacau achaia subdérgias, renovam as suas forças. Eu sinto a minha carne como que tremer, e o Espírito Santo me diz, eu tenho renovo para vidas aqui esta noite. Fecha os teus olhos, o tempo já não nos permite. Ele vai te renovar como águia aqui esta noite. Levante a sua mão, fecha os teus olhos, comece a orar agora. E o renovo do Espírito Santo começa a pairar sobre esse ambiente. O renovo de Deus começa a pairar sobre a sua vida. Há uma atmosfera sendo inundada agora pela presença dEle. De renovo, é de renovo, é de renovo. Aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Caminharão e não se fadigarão. Vai orando, vai dizendo, Senhor, se essa palavra é o meu coração, eu quero receber o renovo. Vai lá. Diga, se essa palavra é o meu coração, eu quero sentir agora o renovo do teu Espírito. Eu quero sentir o renovo do teu Espírito. Começa a sentir agora, crente, o renovo que desce, o renovo que te enche agora de inspiração, o renovo que te enche de graça, de fervor, de entusiasmo. Olha as línguas estranhas aparecendo nos teus lábios agora. O teu ministério não chegou no ponto final. Ainda Deus tem coisas para você. Eu profetizo sobre a vida de alguém. Há um renovo fresco descendo agora. Há um renovo fresco descendo agora da parte de Deus. Urimicalas, Turimicanta, Lamarras, Urimicaias, Urimicanto e Cataias, Subicanta Laias. O diabo te convenceu que era o fim. O diabo te convenceu que chegou ao ponto final. Deus nesta noite
te diz: meu filho, minha filha, não é o fim, não é o fim. Oi, Deus fala com alguém que tem ministério. Deus fala com alguém que tem ministério. Alguém que tem ministério. Deus te mostra um novo caminho a ser percorrido, um novo caminho a ser brilhado. Ele não te chamou para você estar estagnado, decepcionado. Não, recebe de Deus agora, crente.